Vamos, então, hoje, nesse momento, fazer o lançamento da primeira versão mensal do manifesto, que apresenta aquilo que nós atualizamos no manifesto nos últimos 30 dias. Inicialmente, o histórico e o planejamento vão estar refletindo nessas mudanças que nós estamos propondo. Como o brigadeiro Luiz Ricardo comentou, nós vamos ter no capítulo Sociedade 5.0, na sequência, as apresentações de 2 tópicos novos, né? Cidades inteligentes pela Regiane Romano e Cidadania consciente pela Rony Enara. Agora eu vou passar aqui a palavra para o professor Wagner Barbeta, que vai falar um pouquinho para a gente do que a gente teve de atualização no capítulo Educação e Capacitação Profissional. Na sequência, o Renato Grau vai falar um pouquinho das atualizações do modelo, né, de gestão, de governança que a gente está implementando no Sistema Nacional de Coalizões Digitais Regionais. Na sequência, o Pedro Martins vai comentar um pouco a novidade que nós implementamos esse mês no PDI, da Pessoa 5.0, e as experiências de sucesso e melhores práticas que o Robson deve falar. Ele vai falar quando ele e Renato estiverem tratando um novo capítulo, que é de tecnologias digitais habilitadoras, tá? Então, palavra agora com o professor Wagner. Obrigado, Francisco. Boa noite a todos mais uma vez. No capítulo de Educação e Capacitação Profissional, a gente atualizou inicialmente alguns aspectos um pouco mais conceituais dentro do documento e na sequência, eu acho que o trabalho mais interessante foi o alinhamento que foi feito com a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil aí do período de 2020 a 2031. Dentro desse alinhamento, a gente viu aí 5 itens que estão lá mencionados. O primeiro, o econômico, onde a gente tem aí a questão da melhoria em 3 índices relacionados com o ganho de produtividade e subutilização da força de trabalho, que é um ponto estratégico a ser avaliado. O segundo, institucional, que é o desenvolvimento de competências gerenciais nos níveis federal, estadual e municipal, remodelando a questão da gestão de desempenho, e também a questão da capacidade para o desenvolvimento de tecnologias críticas para a soberania do país. Um outro aspecto diz respeito à questão de infraestrutura, com um foco aí na qualificação profissional dos gestores públicos e no aumento da participação social no planejamento urbano. E o item que está lá colocado como 5, que é o social, que envolve a melhoria em 5 grandes índices educacionais aí importantes, que é o índice de PISA, o IDEB, a quantidade ou número de concluintes do ensino fundamental, os alunos matriculados em sistemas de educação integral e a questão da quantidade de pessoas qualificadas para o mundo do trabalho. E dentro desse trabalho aí também foram identificados alguns gaps. Então, nessa próxima versão sai aí essa questão desses gaps e esse alinhamento. Basicamente, os gaps mais sensíveis aí dizem respeito à questão institucional, né, que deve envolver ainda um plano, seria fundamental um plano de desenvolvimento para agentes públicos, particularmente do legislativo, e também na questão ambiental, um plano de educação para sensibilização da população e também fomento ao desenvolvimento de competências que são fundamentais para atender às diretrizes e o cumprimento das metas que são definidas aí como metas-alvo dos índices-chave que foram estabelecidos dentro do documento. Então, o documento ele continua em atualização constante, como o Francisco falou, e esses são os principais aspectos. Obrigado, Francisco. Vou passar a falar rapidamente do Sistema Nacional de Coalizões Digitais Regionais. O objetivo, como vocês sabem, é a gente tornar o nosso ecossistema Brasil 5.0 a partir da constituição dos ecossistemas locais, e a gente definiu
para o Sistema Nacional de Coalizões Digitais Regionais um novo calendário de encontros mensais, cujas datas estão ali, e dentro da concepção e estrutura do que é cada coalizão digital regional, nós estamos trabalhando com indicadores muito claros, objetivos, e que nós queremos trazer mais resultados para o nosso movimento. Então, dentro da T1, que é a sensibilização, as coalizões digitais regionais vão estar trabalhando com a identificação de agentes econômicos que são responsáveis por 80% do PIB. Na T2, que é a questão da integração dos ecossistemas, a partir do trabalho realizado pela T1, convidar 50% desses atores econômicos para participar do movimento e conseguir engajar 20% deles convertendo para o nosso movimento. E mapear as experiências de sucesso que são fundamentais, que são os exemplos práticos da transformação digital aplicada nas organizações. E por último, na T3, como o Wagner comentou, relacionado à questão de educação e capacitação, nós vamos trabalhar com os indicadores mais relevantes referentes a isso. Obrigado. Bom, nós no plano portanto, na Persona 5.0, nós acrescentamos uma ajuda para a criação do plano de desenvolvimento individual personalizado. Como sabem, nós já temos definido o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual da Pessoa 5.0. Nós fizemos isso em torno de 2 personas, um C-Level, o outro o colaborador, e como se recordam, nós não criamos uma liderança intermediária, porque nós já estamos a trabalhar no conceito de estrutura orgânica, em que os cargos de liderança intermediária são de natureza rotativa, Scrum Master, Product Owner, etc. Bom, então é muito fácil a utilização deste conceito do 5W2H, em que nós vamos começar por nos posicionar ao nível de C-Level ou de colaborador, pegamos no PDI da pessoa 5.0 e vamos, para cada um dos fundamentos, nós nos posicionarmos em relação às dores que são apresentadas ou para o C-Level ou para o colaborador. Identificando quais dessas dores têm mais aderência às dores da nossa organização, vamos à procura de que ações de desenvolvimento são sugeridas no PDI da pessoa 5.0 que nos ajudam a atender a essas dores da empresa. Como se recordam, temos quase 400 ações de desenvolvimento, mas isso não esgota todas as ações. Portanto, vocês podem eventualmente definir novas ações e integrá-las nos planos de desenvolvimento individual. Sabendo quais são as ações, passamos à coluna seguinte, que é o resultado esperado. No final, vamos avaliar na coluna seguinte, que é o resultado alcançado. Para isso temos uma data de início e uma data de término dessa ação, o local onde essa ação vai ser desenvolvida, quem está envolvido, se é o próprio ou tem terceiros, e depois há também uma avaliação de como será feito, digamos, essa ação e que custo é que ela tem. A nossa sugestão é que não planejem mais de 15 ações por ano, porque senão é irrealista. Vira uma lista de boas intenções que nós sabemos que na prática dificilmente vão acontecer. Uma dessas ações que nós temos previsto no nosso plano de desenvolvimento individual Pessoa 5.0, já agora se passássemos ao slide seguinte, é passar pela experiência de um laboratório de transformação agile e digital dos modelos de gestão. É uma experiência que nós já vamos na sua 4ª edição e que permite que durante
16 horas, portanto, nós nas outras edições eram presenciais, eram 2 dias, aqui temos várias noites, são espaçadas, períodos de 4 horas cada um. Vamos experienciar exatamente desde a criação do backlog, à gestão do projeto através do Kanban, à avaliação do custo-benefício do projeto através do Lean Canvas. Vamos utilizar várias ferramentas Agile num rito de Scrum, com uma certa adaptação, que nos permite aprender fazendo. Essa é a nossa proposta. E dessa forma, nós atendemos a uma das ações de desenvolvimento que estava no plano de desenvolvimento individual da pessoa 5.0.